Estamos voltando agora com o Alagoas Arte e Cultura, aqui nesse posto avançado que fizemos na Quinta Flimar, sempre trazendo um papo gostoso, sempre trazendo um papo elucidativo. Nós trouxemos o nosso companheiro de Portugal, né, o nosso Fernando, e a gente falou que ia trazer você aqui depois, né? Porque ele falou várias coisas legais da economia da língua, né? Mas parece que essa coisa da economia da língua, que é o que você é Maria Xavier, estamos com a Maria, nem ia falar que estamos aqui com a Maria Xavier, sim, que é da Casa de Cultura, da da América Latina em Lisboa. Isso. Né? E que falou na Flimar sobre cultura contemporânea e diplomacia cultural. Né? Conversou um pouco sobre isso. Mas antes, o Fernando deu uma palestra e a gente aqui já conversou com ele antes e já conversamos sobre essa coisa do que representa economicamente a língua portuguesa. Uhum. E você é portuguesa. Eu sou. Mas veja bem, eu vou mudar logo o rumo da prosa aqui, como da Então vamos lá. Eu estou vendo você falar aí, rapaz, não vejo aquele sotaque português. Uma casa portuguesa, eu posso falar com o sotaque português de Portugal, como lisboeta. Eu nasci em Lisboa, mas depois, com 5 anos, fui morar no Rio de Janeiro. E aí me tornei uma carioca. Tá vendo? Entendeu? Que coisa mais... E essa dupla identidade é incrível, porque... Olha, agora você virou carioca. Totalmente. É porque, assim, quando eu estou no Brasil, ou falando com brasileiro, desde pequenininha em casa, eu falava com sotaque de Portugal, né? E depois, na escola e tal, era o Brasil. E aí eu cresci e tenho essa dupla identidade. E voltou para Portugal quando? E aí eu voltei, aí eu morei no Rio, estudei, fiz faculdade, me formei em Sociologia na PUC do Rio. E depois fui para Portugal, assim, lá, digamos, depois de terminada a faculdade em Portugal, estava vivendo um momento bom. E a minha mãe já estava morando lá, assim, parte da minha família. Meu pai continua morando no Rio, mas minha mãe voltou para lá. E fazia muita pressão. Maria, você vem, que aqui é bom e tal. Aí eu pensei, realmente, eu morava no Rio. E estava no início da minha vida profissional, né? Então resolvi, eu e o meu marido, na época, resolvemos começar a nossa vida lá em Lisboa. E isso foi no final dos anos... A gente chegou em 96, mais ou menos. Por isso, ano que vem, daqui a 2 anos, já lá vão 20 anos. E essa coisa, como chegou a casa da América Latina? Eu vou explicar. Eu tive o privilégio ou o sonho de conseguir trabalhar ligada ao Brasil. Quando eu fui para Portugal, eu já formada em Sociologia, depois eu resolvi fazer um mestrado lá e escolhi como pesquisa, objeto de pesquisa, a imigração brasileira em Lisboa, em Portugal, que era um fenômeno ainda muito pouco estudado, apesar de todos os dias a gente ver pessoas chegando, e realmente hoje os brasileiros são a maior comunidade de estrangeiros e de imigrantes lá. E eu estudei isso numa época ainda meio inicial. E aí depois, através do tema da minha tese, fiz um estágio na Embaixada do Brasil, por exemplo, que havia uma oportunidade de trabalhar no departamento de comunicação, onde eu aproveitei também para fazer recortes sobre esse assunto. Depois fui para a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e depois finalmente fui para a Casa da América Latina. E aí deixei um pouquinho o lado acadêmico de lado para iniciar uma atividade profissional na área da cultura. Embora eu procure sempre ligar a ciência à cultura. Eu acho que elas funcionam, são complementares. Nós, quando conversamos aqui com o Fernando, falamos muito dessa possibilidade econômica da língua, né? E para você que trabalha com cultura, eu também sou ator,
né? E já fui gestor cultural aqui, já fui secretário de Cultura de Alagoas e de Maceió também. Então, cultura é uma coisa que a gente, é a nossa vida também. Então, como é a aplicação disso, esse mercado todo, né? E o que é que a gente pode avançar, nós artistas, né, nesse mercado? O que é que a gente pode esperar desse grande mercado, dessa economia que nos traz, desse sentido econômico? Porque eu falava para ele que ele me acrescentou uma coisa, uma visão diferente de como olhar a língua. Eu, como artista, né, como pretenso militante da atividade cultural, sempre olhei a língua como defesa de território cultural, não é? Minha pátria é minha língua, aquela Sim. coisa, né? Nunca pelo aspecto que ele tinha levantado, que era o aspecto do que isso pode... Do potencial, do né? potencial econômico, de agregar ao PIB. O que é que nós artistas podemos esperar de todo esse mercado que fala a língua portuguesa? Nós atores, nós cineastas, nós músicos, nós escritores, como é que a gente pode traçar o nosso prumo para atingir esse mercado, que é o que todo mundo deve querer, né? Ganhar dinheiro. É isso que eu estava... estava... Ganhar dinheiro com a arte, com o que faz. Quando eu estava falando da minha palestra, para explicar o trabalho da Casa da América Latina, eu estava também referindo esse mercado, né? Essa disputa de um lugar no mercado do mundo global, da cultura, porque existe uma concorrência, né? Claro. E existem aqueles que têm sempre lugar e aqueles que não conseguem entrar nos circuitos, né? Então, eu também acho que é importante pensar na cultura como valor econômico, no valor econômico da cultura. Por quê? Porque a cultura ela gera uma cadeia toda de riqueza à volta, né? Que começa no artista, né? A arte, né? Ela cria um bem cultural e esse bem cultural vai percorrer toda uma cadeia, né? Da distribuição, da produção, à distribuição, ao consumo. E é importante que isso funcione. Hoje em dia, com todas a tecnologia de informação, né, internet, Facebook, etc., existem novos modos de fazer cultura. Então, você hoje pode organizar um festival na internet, você pode... e isso também tem valor econômico, porque gera você depois divisa, tem... né? Claro, porque depois tem publicidade atrás disso. Agora, a gente está aqui na Flimar, por exemplo. A Flimar eu acho que é um excelente exemplo do que uma cidade ou um município pode fazer, como é que ele pode se desenvolver através da cultura. Porque se não fosse a Flimar, talvez a gente não estivesse aqui falando, claro, nem a gente tinha almoçado ali e ajudado a economia local, nem eu estaria num hotel em Maceió. Os motoristas de van, exatamente, os taxistas, é isso, né? Toda uma cadeia produtiva. Toda uma cadeia né? produtiva que eu acho que hoje quem gere cultura, e a própria cultura já deixou de ser aquela área desvalorizada. O primo pobre. O primo pobre, porque realmente os países mais desenvolvidos já sacaram isso há muito tempo e não é à toa que o PIB... o percentual do PIB para a cultura e para a política cultural, para as políticas culturais, tem aumentado nos países desenvolvidos. É evidente que quanto mais desenvolvido um país mais investe em educação, mais públicos tem, mais se consome cultura e tudo isso é um valor, quer dizer, é uma bola de neve produtiva, né? Então, eu acho que o artista, primeiro, tem que ter essa consciência do seu valor, da origem do valor de toda essa cadeia está em você, como poeta, como ator, como músico. O Djavan, por exemplo, eu estive lendo uma entrevista... E na sua aldeia, e você, como diz o Fernando Pessoa, com o Tejo, né? No rio da sua aldeia. E você e na sua cultura, você é universal, mas primeiro você tem que ser local, né? Tá aqui, né? Responder aqui dentro do estômago, como diz a história, né? Que é para aquilo passe verdade e a sua arte tenha sustentação, a sua produção tenha sustentação e valor de mercado também, exatamente. Né? Como algo único.
né? E eu acho primeiro é isso mesmo, é importante a gente conquistar a gente, né, a gente conquistar onde está, o nosso lugar, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, você ter o reconhecimento, sabe? Ter esse reconhecimento e ter um lugar para depois... Então, primeiro Não acreditar em si necessariamente... para galgar esse mercado. Claro. E depois, o que é que faz para galgar mesmo? Para ir lá mesmo, para galgar mesmo botar é o seguinte, o que é que eu faço para a minha peça? Vou dizer, tem primeiro, instrumentos hoje, você vê instrumentos de financiamento, instrumentos que possam favorecer que isso aconteça. Você falava a todos na palestra como o governo do estado de Pernambuco, por exemplo, investe nisso. Por exemplo. Então, por aí. É assim, o que eu sinto daquilo que eu recebo em Portugal, do Brasil, é que muitos artistas chegam financiados já com tudo, com passagem, alojamento, alimentação, quer dizer, aí depois eles vão buscar outros apoios, mas pelo menos a passagem eles já vão com tudo pago pelo governo do estado, pelo Fundo de Cultura de Pernambuco. Vão atrás de estadia. Depois eles normalmente contatam local. A Casa da América Latina é muito solicitada nesse sentido para ver que apoio a gente pode dar, se pode ser um alojamento, se a gente não dá local de apresentação. No mínimo, o que a gente faz é dar publicidade, tá? No mínimo é máximo. É isso, muito né? bom, porque assim, é o nosso dever, né? A missão da instituição é dar visibilidade àquilo que está acontecendo de América Latina no nosso país, em Portugal nesse caso. Então, existe um departamento de comunicação que funciona, e aí é uma questão da gente ver contrapartidas básicas de colocar o nosso logotipo e as coisas funcionam. É uma coisa clara que se falou, nós não temos recurso, nós damos um apoio na logística. Né? Não, é você encaixar, botar a pessoa certa no lugar certo, porque esse lugar não sabe dessa pessoa, né? Você saber ter acesso, é só uma questão de você ter acesso privilegiado àquilo que está acontecendo, né? E saber depois colocar. Não quer dizer que tudo seja possível, muitas vezes eu sonho muito alto, mas eu acho que é importante, como programadora... Vai lapidando o sonho, né? Como programadora, eu acho que a gente tem que programar com desejo. Imagina, eu quero levar o Djavan. Eu sei que eu não tenho recursos, mas eu quero. Gostaria muito de receber o Djavan e poder apresentar e ter uma conversa com o Djavan na Casa da América Latina. Por que não? Aí vamos ver qual é a primeira dificuldade, tal. Possivelmente a agenda dele já não dá, o caixa se cobra, não cobra cachê, quer dizer, há uma série de questões que a gente tem que colocar. Mas, respondendo à sua pergunta, como é que a gente faz para furar esse mercado, para conseguir... Atingir esse mercadão que o Fernando falou. Atingir esse mercadão, no caso da língua, eu acho que há um detalhe, que é o papel do tradutor, muito importante. Porque você pode estar falando do tal mercado de 200 e tal milhões de língua portuguesa, mas esse mercado pode triplicar, quadruplicar quando os livros são traduzidos. Claro. Por isso é importante haver bons tradutores de língua portuguesa. Nos outros casos, quer dizer, mas também no caso da literatura, é evidente que os órgãos governamentais têm uma responsabilidade, eu acho. E aí... aqueles que têm políticas culturais mais, enfim... digamos assim, outras menos, outras apostam mais aí e tal. Mais agressivas até, uma política mais nós, portugueses... agressivas no sentido de investir mesmo naquilo, de comprar aquela, como, por exemplo, quando se falou Pernambuco, Bahia faz muito isso... Né, com o Estado. Porque no caso do Brasil e da cultura brasileira, ela já é muito forte em Portugal. Você vê, por exemplo, como eu disse, começou com a televisão, a Gabriela, o Jorge Amado, nos anos 70. O Djavan, ele vai a Lisboa ou ao Porto,
sei lá, 20 anos que ele vai. Jô Soares vive lá fazendo espetáculos. Por também. exemplo, na televisão, mas, por exemplo, na Não, música. mas ele vive no espetáculo também, fazendo os talk shows dele. Ele fala que vai muito a teatro. Vai. Tem amigos, atores. Tem, é verdade, E você vê, por exemplo, o Gal Costa. E a gente viu também atores portugueses começarem a vir para o Brasil, fazer novelas aqui também. É verdade. A música o Ricardo portuguesa Pereira também começou a vir para cá. Começa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há um caminho, há um desconhecimento mútuo ainda. Eu acho que há muito por fazer ainda entre Portugal e o Brasil. Porque o Portugal não é só o fado, não é só... Tantas mares a nos separar, tanto mar, ainda há tanto mar a nos separar, né? Então é assim... Mas sei também quanto é preciso para navegar. É isso que a gente precisa fazer, né? Não é? Romper esse mar. Romper esse mar e ir além, né, daquilo que a gente já conhece, porque claro que é preciso ler o Saramago, tem o fado, tem o bacalhau, quer dizer, agora, há muito mais, há um país contemporâneo, há uma criatividade muito... Pulsando, né? Pulsando mesmo, sabe? Lisboa é uma cidade que não para, tem uma oferta enorme de todo tipo de espetáculo, desde grandes produções, desde o Rock in Rio, a produções independentes, festivais de cinema independente acontecendo, internacionalmente reconhecidos. E tem uma posição estratégica também, que é a gente está, se você reparar, a gente está ali na pontinha da Europa, beirando o Atlântico, bem no fundo, fazendo fronteira com os Estados Unidos, praticamente, né, marítima, né? Depois, com a África, existe um triângulo. A gente é uma parte do triângulo entre o Brasil, América do Sul, África e Europa. E os portugueses, nesse momento, estão muito atentos a isso, em nesse potencial de relacionamento, de relações econômicas, culturais, com a África, com o Brasil, com outros países da América Latina. Com os Estados Unidos já existem relações, enfim, aí, políticas, mas... Quem quiser se comunicar contigo, com a Casa da América Latina, faz o quê? Tem um e-mail? Eu primeiro eu recomendo o site, que é www.casaamericalatina, tudo junto, só um A, casaamericalatina.pt. E aí, depois estão lá... tem os contatos lá. Então vai no site. Toda a nossa atividade está no site, os contatos. O meu e-mail está lá também. Os contatos estão no site também. Então pronto. Então. Maravilha. Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Valeu a pena? Se a alma, tudo vale a pena. Quando a alma não é pequena. Tivemos um português no nosso programa, portuguesa carioca. Eu gostei de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje. Na próxima semana, continuaremos com mais entrevistas na Quinta Flimar.